pessoa que decide se dedicar ao mundo do trade pode encontrar uma série de dificuldades que vão tirá-la do mercado, seja porque ela vai quebrar, seja porque ela vai se decepcionar com os resultados que ela vai ter, mesmo positivos às vezes, ou seja porque ela acha que o mercado é uma jogatina e aquilo não serve para ela. Será que é assim mesmo? Eu sou Beto Assad, analista de ações, e hoje vamos falar dos 5 principais erros que tiram os traders do mercado. O primeiro erro é começar a fazer suas operações sem estar preparado adequadamente. É muito comum a pessoa se deparar com uma propaganda de algum curso online de trade. Ela vai lá, faz aquele curso, às vezes de algumas horas, às vezes de um final de semana, para chegar já na segunda-feira, sem nenhuma experiência, abrir sua plataforma, seu home broker e começar a operar de maneira indiscriminada. Será que essa pessoa estava pronta mesmo para começar a fazer essas operações por causa de um curso de um final de semana? Profissionalmente, se você já trabalhou em algum lugar, você chegou e começou a trabalhar de um dia para o outro, em uma profissão que você não conhecia e saiu fazendo o que você queria dentro do escritório? É assim que a vida funciona? Por que tem que funcionar assim com o trade? Eu posso falar de maneira muito objetiva para vocês. Comecei a operar há mais de 10 anos, lembro até hoje, a primeira operação que eu fiz foi com as ações das lojas americanas. Tinha estudado, lido livros de análise técnica e resolvi sair operando. Consegui ganhar um pouquinho no começo, ganhei confiança, mas eu não estava pronto ainda para o sobe e desce, para o vai e vem do mercado. O resultado foi que depois de um ganho inicial, tive algumas perdas que me fizeram começar a questionar muita coisa. Então, gente, precisa de tempo, precisa de maturação para ganhar dinheiro de maneira consistente no mercado. Se tiver que ficar um tempo no simulador, algo que nem existia na minha época, é algo que é muito interessante, porque a pessoa vai ter tempo de treinar, mas é importante que ela pense da seguinte maneira: fez o curso, estudou, revisou, começou a usar o simulador, use o simulador não como se fosse um videogame, mas sim da mesma maneira que você iria fazer as suas operações. Caso contrário, o simulador vai funcionar exatamente como eu falei, como um videogame, e não vai trazer ganhos de aprendizado real para você como um trader ao longo do tempo. O segundo erro principal é o tamanho de posição. É muito comum o trader iniciante, além de começar a operar sem estar preparado, ir com muita sede ao pote, ou seja, começa a colocar muito dinheiro em suas operações sem estar preparado psicologicamente para o vai e vem do mercado. Pense na seguinte maneira: se você fosse um empreendedor, você iria colocar todo o seu dinheiro em uma única operação, seja para vender um produto ou algum serviço, na primeira vez que você fosse tentar fazer algum negócio? Não creio que isso vai acontecer. O problema é que no mercado financeiro, pela possibilidade de ganho muito rápido, as pessoas acabam caindo nessa armadilha. Elas vão, às vezes, com a expectativa de ganhos muito, muito altos e colocam mais dinheiro do que elas estão preparadas para suportar. E aí as pessoas começam a se desesperar e não sabem o que fazer para controlar esse prejuízo que começa a ficar cada vez maior. E isso acaba causando, geralmente, o terceiro erro do trader, que é a indisciplina. O que eu quero dizer com isso? O trader traça uma estratégia para poder fazer suas operações, ele determina qual é o cenário que ele vai fazer a entrada, que ele vai fazer a sua saída, seja no lucro, seja no prejuízo. Vamos supor que ele faz 2 operações, as 2 primeiras operações na vida dele ele acerta, vai em direção ao lucro. Aí ele vai e aumenta a mão, né? Como a gente falou lá atrás, ou seja, ele se empolgou já com um ganho inicial que ele teve no começo e já começou a trabalhar às vezes com uma mão maior do que deveria. E nessa terceira operação, com uma mão maior, a operação começa a vir contra a sua posição. E aí, conforme a operação vai chegando perto do seu stop loss, ele com a posição muito maior do que esperava e o prejuízo já bem maior do que ele tinha tido nas operações lucrativas, o que ele faz? Ele tira o stop dessa operação. E aí começa a virar o quê? Aquele famoso torcedor. Ele deixa de ser um operador técnico para virar um torcedor daquela operação. Ele já não está atuando de maneira mais ativa no seu trade, e sim ele virou um passageiro daquela situação.
Isso é o que acaba acontecendo com a maioria dos traders, que não conseguem suportar a dor da perda, e aí eles fogem de tudo o que eles treinaram, tudo o que eles aprenderam, ou seja, eles se tornam traders indisciplinados. Isso é um problema enorme e que muitas vezes acaba não tendo mais solução quando o trader se acostuma a ser indisciplinado, e isso acaba o tirando do mercado muitas vezes bem mais rápido do que ele imaginava. E essa questão da indisciplina acaba levando o trader a cometer o quarto erro, que é um dos mais perigosos, que é realizar o prejuízo tarde demais. O que isso quer dizer? O trader tinha um prejuízo máximo estabelecido para a operação no começo dela. Quando a operação foi contra a sua posição, ao invés dele estopar, o que ele faz? Começa a fazer o que se fala muito no mercado, que é o famoso preço médio. Ao invés dele aceitar que ele está errado, ele começa a comprar mais para tentar melhorar o seu preço de entrada. E assim, qualquer volta que o mercado fizer, ele vai conseguir ou sair no 0 a 0 ou com um pequeno lucro. O problema é que se realmente o mercado resolve andar muito contra ele e continua fazendo preço médio, ele pode quebrar e acabar sendo expulso do mercado, né? Quando o trader faz isso apenas com o dinheiro dele, em posições de swing trade, que a gente fala, ou de position, que são posições que duram alguns dias, é menos mal, porque ele pode perder todo o dinheiro que ele colocou, mas somente o dinheiro que ele colocou no mercado. O problema é quando ele começa a operar com a famosa alavancagem. O que é isso? Você utilizar mais dinheiro do que você tem nas suas operações, como se você estivesse pegando dinheiro emprestado da corretora pela qual você opera. E aí, você fazendo esse preço médio, por exemplo, numa operação de day trade, que são aquelas operações que você abre e fecha no mesmo dia, você pode acabar perdendo todo o seu dinheiro que você tem e ainda ficar devendo para a corretora. Portanto, realizar o prejuízo tarde demais é estritamente proibido, digamos assim, para o trader, porque é muito perigoso. Isso pode realmente não só tirá-lo do mercado, como pode arruinar a sua vida financeira como um todo. Então, muito cuidado com esse quarto erro. E por fim, o quinto principal erro do trader é o contrário do quarto, que é o quê? Realizar o lucro cedo demais. Geralmente o trader que faz isso é aquele que já sofreu muito no mercado e ele começa a ficar um operador apavorado. Ele entra numa operação, a operação começa a vir contra, ele já começa a ter aquelas lembranças extremamente negativas de quando ele teve grandes prejuízos, começa a bater aquele medo, aquele calafrio, e aí o que ele faz? Assim que a operação começa a voltar a favor dele, ele já tenta proteger no 0 a 0, ou até mesmo realizar um pequeno lucro, só para ver acontecer o seguinte: a ação ir embora e cumprir exatamente o que ele esperava, dando um lucro muito bom. E aí ele fica só assistindo, né, aquilo acontecer. E geralmente quando isso acontece, é muito comum ele voltar para o erro 3, que é o que? A indisciplina. Ele tentou fazer aquela entrada, ele não foi disciplinado para segurar essa operação até onde ele acreditava que pudesse dar um bom lucro. E depois que a operação foi embora, ele tenta entrar em qualquer ponto para poder tentar pegar, né, essa continuidade de movimento. Só que às vezes ele está entrando já num ponto ruim, fora do ponto ideal onde ele havia entrado anteriormente, só para ver aí sim a operação voltar e acabar tirando ele no prejuízo, sendo que era para ter saído no lucro. Então, esse é um erro também muito sério, que está intimamente ligado com os erros número 4 e número 3, né? A verdade é que todos esses erros acabam trabalhando em conjunto. A partir do momento que o trader começa a fazer esses erros, eles tendem a trabalhar juntos, né, em sintonia, o que é péssimo para o trader que quer ter sucesso no longo prazo. Portanto, se você quer ser um trader fora daquelas altas estatísticas que mostram que a maioria fracassa, você tem que ficar muito atento a esses 5 pontos. Você tem que realmente se preparar, encarar isso como se fosse uma profissão ou um negócio próprio. E você tem que tentar ser o mais disciplinado possível, conhecer o tamanho máximo das posições que você pode assumir, respeitar os seus stops e respeitar também os seus alvos, né? Ou ter pelo menos uma maneira de tentar conduzir o seu trade de maneira coerente, não tentar protegê-lo a qualquer lucro que ele apresente. Caso contrário, você nunca vai se tornar um trader consistente.
Aproveita então para se inscrever no nosso canal, deixar o like se ainda não deixou e logo logo a gente volta com mais conteúdo bem legal para vocês se desenvolverem no mercado financeiro. Grande abraço e até mais.